Bom, então na última aula, né, a gente criou esse arquivo de conexão aqui. Você estava presente aí na última aula, né, Túlio? Sim, Beleza. Então a gente viu, né, que para conectar aqui com o banco de dados, aqui a gente tem o banco de dados, né, que a gente criou. Eu acessei ele utilizando o PHP MyAdmin aqui. E aqui, né, vai aparecer todos os bancos. Então, eu estou utilizando esse BD Pessoa, que tem essas tabelas TBS Civil, que é uma tabela de Estado Civil. Então, ela tem aqui alguns Estados Civil, né? Tem uma tabela de imagens aqui que eu não estou usando, por enquanto. E tem essa tabela de pessoa, que é a tabela que a gente vai trabalhar aqui nas aulas. Aí, na última aula, a gente fez o quê? A gente criou a parte de conexão com BD, criou aqui a conexão com BD, né? E se aparecer essa tela branca aqui, é porque não teve nenhum erro. E a gente criou também a tela, essa tela aqui, que é uma simples seleção lá dos dados que estão no banco de dados, né? São esses dados aqui. E aí hoje, qual que é a ideia, né? Para a gente dar continuidade aí, é a gente criar o cadastro da pessoa, ou seja, aí eu já até, né, adiantei algumas coisas aqui com relação ao formulário, tá? Aí eu criei aqui o CAD pessoa, seguindo aquele mesmo padrão que a gente tem nas aulas de HTML lá, tá? Aí aqui nós temos a tabela ó, com o ID da pessoa, o nome, sobrenome, estado civil, sexo e data de nascimento. Então, aqui a gente tem o nome, sobrenome, a data de nascimento, estado civil e sexo. Mudou só a ordem aqui em relação aos campos da tabela, né? Então, a gente tem aqui esse input do tipo date, onde o usuário clica aqui, ele escolhe a data de nascimento. Temos aqui o estado civil. Aí, uma das coisas que a gente tem que implementar aqui é a busca desses dados lá na tabela, né? Então, a gente tem que implementar esse tipo de coisa aqui. Aqui tem sexo masculino ou feminino, então a gente vai, né, aqui no nosso formulário também, a gente define isso aqui, ó, a gente define um value feminino e masculino e o rótulo. O que a gente tem que ficar atento aqui é na nossa tabela como que esse campo sexo aqui ele está sendo armazenado. Ó. Ele está sendo armazenado como string mesmo, tá? Aí aqui no nosso formulário, ó, o value vai como string também. A gente poderia até aqui, ó, colocar mais um campo aqui, colocar mais um campo aqui, vou pôr aqui, ó, outro, né? Criar mais um campo aqui, que na hora que gravar, vai gravar lá na tabela. Então, vai ter masculino, feminino, masculino e outro aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui antes de trabalhar com qualquer coisa relacionada à inserção, é inserir no banco de alimentar esse estado civil. Então, a gente tem que gerar um scriptzinho aqui, PHP, aqui dentro mesmo, para alimentar esse estado civil. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vai criar aqui uma área com o script do PHP. E primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é dar um include once, né? Que o que eu estou fazendo? Eu vou incluir aqui o arquivo conexão.php, né? Então, eu vou fazer essa incorporação aqui do inclusão.php. Por quê? Eu vou ter que buscar no banco os dados, né? Eu vou ter que buscar no banco os dados do Estado Civil. Se eu vou buscar no banco, então eu tenho que conectar com o banco. E os meus parâmetros de conexão com o banco de dados está nesse arquivo conexão.php. Então, por isso que eu faço isso aqui. Eu até, em muitos casos, eu prefiro fazer o quê? Colocar essa inclusão do conexão.php aqui, ó, antes de qualquer coisa. Porque, né, depois
a gente vai fazer outras implementações aqui nesse formulário que vai precisar de conexão com o banco, às vezes até antes aqui dessa parte, né? Então, aí aqui a gente vai abrir o script, aqui o script do PHP, vai fechar. Se eu fiz a inclusão aqui em cima, ó, eu não preciso fazer lá embaixo, né? Eu não preciso fazer aqui novamente. Aí aqui eu já posso vir direto com a consulta. Então, eu vou criar uma variável aqui SQL, né? Ou o nome da variável, você dá o nome que quiser aí, por exemplo, e vou acessar o quê? Todos os registros, ou melhor, tanto faz aqui, né? Colocar todos os registros, porque a tabela de Estado Civil, lembrando que eu vou buscar o Estado Civil, ó. Eu vou acessar essa tabela aqui. Ela tem apenas 2 campos, tá vendo? Então, tanto faz aqui eu buscar, eu vou pesquisar todos os registros. Você já fez banco de dados, ô Túlio? O Anderson chegou aí também, seja bem-vindo, Anderson. Não, Márcio, sobre banco de dados eu ainda não fiz a disciplina, não. Qualquer dúvida que você tiver aí relacionada a banco de dados, aí você pode abrir o microfone aí e me perguntar, tá? Porque pode ser que você fique perdido em alguma coisa. Mas resumindo aqui, ó, a gente está conectando com o banco e fazendo uma consulta simples lá na tabela. Então, quando eu coloco select asterisco, quer dizer que eu estou buscando todos os campos que tem na tabela Estado Civil. Eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, ID, este, civil, né? Eu poderia especificar os campos aqui, ó. Aí eu poderia fazer isso, ó. Estado Civil. Então, eu estou buscando o código e estou buscando o nome do Estado Civil, ó. Então, se a gente vir aqui na base de dados, eu tenho ID este civil e eu tenho o nome do Estado Civil, tá? From TB este civil, TB este civil, isso é o nome da tabela aqui no banco de dados, ó. Tudo minúsculo, inclusive, então eu colocar tudo minúsculo aqui, e eu vou colocar um order by aqui, ou seja, eu vou ordenar pelo Estado Civil, eu vou ordenar pelo nome. Então, se a gente pegar, ó, o nosso select aqui, ó, geralmente eu gosto de fazer isso. Então, eu copiei o nosso select, eu vou vir aqui no PHP MyAdmin, nessa aba aqui, SQL, ó, vou deletar isso aqui e vou colar o nosso comando SQL aqui. E vou executar, ó. Então, o que ele fez? Ele trouxe para mim os estados civil ordenado pelo nome, tá vendo? É tanto que o código aqui, ó lá, o código 2, que é solteiro, foi lá para o final, porque eu estou ordenando pelo nome para facilitar para o usuário. Beleza aí, gente? Alguma dúvida? Para mim, tranquilo, Márcio. Beleza. Então, aqui a gente cria string de consulta, né? Lá no banco. Então, por enquanto, a gente está fazendo aqui tudo, né? No código aqui mesmo. E aí, esse tipo de implementação aqui acaba que a gente faz no próprio código mesmo, né? Não precisa da gente ficar separando tanto. A não ser que eu tenha que buscar isso aqui num monte de lugar e etc. E de repente a gente cria, né, uma função separada para isso, alguma coisa assim. Mas por enquanto aqui, eu não estou tão preocupado com esse tipo de otimização, não. Eu quero que vocês entendam o quê? Como que faz uma consulta no banco, como que exibe esses dados na tela e etc. Então, aqui agora, o que a gente precisa fazer? Eu tenho a consulta. O próximo passo é eu executar essa consulta. Então, eu vou criar aqui uma variável, e no PHP, geralmente, a gente cria uma variável, né? A gente cria uma variável aqui, que eu vou chamar de Estado Civil, e essa variável vai receber alguma coisa. Então, ó, aqui eu vou usar aquele objeto de conexão, ó.
Então, eu tenho esse método query que executa e retorna os dados, né? Então, a gente faz isso. Então, essa variável aqui, estado civil, ó, então é uma variável que ela vai retornar o que veio dessa consulta aqui para a gente. É como se fosse uma matriz, né, com todos os dados que veio lá da tabela, beleza? Aí agora, ó, como eu sei que tem vários dados, ó, eu tenho um conjunto de dados, eu tenho várias linhas, aí eu vou precisar criar um while aqui, ó. Vou criar um laço de repetição, e aí, o que que eu vou fazer? Ó? Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de rowEstCivil, que vai receber o quê? Então, isso aqui vai ser um array que vai receber linha por linha da minha consulta. Então, eu vou pegar aqui o estado civil, essa variável estado civil, que está com todos os dados, e vou dar um fetch-assoc nela. O que é o fetch-assoc? Ele pega linha por linha da minha matriz, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu voltar aqui para a tela, a minha consulta retornou isso aqui. Então, eu quero pegar linha por linha aqui dessa matriz. O fetch-assoc faz isso, tá? Ele pega aqui, vou até colocar aqui do lado, ó, pega linha por linha da matriz. Vou pôr de forma bem simples aqui para vocês entenderem, tá, gente? Aqui tem uma... Quando você põe o mouse aqui em cima, era para aparecer uma observação aqui, não sei porque não está aparecendo, né? É porque tem tanta janela aberta aqui, meu computador deve ter uns 3 meses que eu não desligue ele. Quando você passa o mouse aqui em cima, ó, de um comando, alguma coisa assim, geralmente aparece uma caixinha, tá vendo? Aqui eu não sei por que não apareceu. Às vezes quando você vem aqui, ó, ele aparece lá, o dial, é equivalente a exit. Aparece tipo uma caixa de diálogo aqui para tá vendo esse tipo de coisa aqui, ó. Eu não sei por que, geralmente aqui no fetch-assoc também aparece, tá? Não sei por que não apareceu aqui. Ele aparece tipo uma breve explicação. Não sei por que não está abrindo aqui, mas vamos para frente. Mas ele faz isso, né? Ele vai nos permitir pegar linha por linha da matriz, daquela consulta lá, ou seja, dessa variável aqui. Então, ó, e eu jogo essa linha dentro de um array. Isso aqui é um array, tá, gente? Então, eu jogo isso dentro do array. Aí, ó, o que que eu tenho que fazer? A ideia aqui é eu criar um option. Lembram lá do HTML? Né? O HTML você tem o quê? Você tem aqui um option. E o option ele vai ter o value, ele vai ter o value. Então, aqui o value, por exemplo, você vai ter lá um valor numérico ou uma string. E aqui a gente vai ter o nome do estado civil. Né? A gente vai ter o nome do estado civil aqui. Só que aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que preencher isso aqui dinamicamente. Então, eu vou fazer esse preenchimento dentro do while. Ó. Então, vou até fechar o PHP aqui, vou abrir o PHP aqui embaixo, porque aqui no meio eu vou ter um bloco HTML aqui, ó. Então, vou ter aqui um bloco HTML, ó. Aí, aqui dentro do value, o que que eu vou ter aqui? Eu tenho que pegar o código do Estado Civil. Então, eu tenho que pegar aqui o código do Estado Civil. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Ó? No value, eu tenho row S civil. E aí, ó, quem que é o código? É esse campo aqui, tá vendo? Da minha consulta. Na dúvida, você vem aqui na tabela e olha, ó, qual que é o campo, qual que é o nome lá da coluna. Mas nós já, inclusive, testamos o nosso SQL e vimos que ele funciona perfeitamente. Então, eu posso, inclusive, copiar esse campo, jogar ele aqui dentro, tá? Posso fazer isso. Copiar o campo e jogar ele aqui dentro.
E aí aqui eu vou fechar, né? Vou ter aqui um ponto e vírgula e vou fechar o meu PHP aqui, ó. Beleza? Aí eu posso, inclusive, copiar isso aqui, ó, esse bloquinho do PHP, porque eu vou precisar dele aqui como para o rótulo. E aí o rótulo vai ser o quê? O Estado Civil, ó. Estado Civil. Feito isso, eu fecho o while, né? Vocês entenderam aqui por que eu fechei o PHP e abri ele aqui embaixo? Só para eu ter o bloco aqui de HTML, tá? E não ter que ficar pondo um monte de eco aqui, né? De eco. Aí, ó, vou ajustar meu código, vou lá na minha página e vou testar, ó. Carreguei, aí o que ele fez? Include ons connection.php. Deixa eu ver ali. Ah, é conexão, né? Conexão.php, ó. Aí agora ele conectou, e aí o que ele fez, ó? Ele listou para mim todos os dados que tem lá na tabela. Então, o usuário vai escolher aqui os dados que tem lá, beleza? Inclusive na ordem crescente. Só que aí, ó, por que eu tenho que preencher o value aqui? Porque na hora de eu gravar na tabela, aí o que vocês têm que entender aqui? Na hora de eu gravar na tabela de pessoa, ó, eu não gravo o nome do Estado Civil, eu gravo o código, tá? Eu gravo o código. Então, eu tenho que passar como value o código, o ID do Estado Civil que o usuário escolheu nessa tela aqui, ó. Ok, gente? Dúvidas aí? Então, o primeiro passo aqui foi a gente preencher o nosso drop-down, preencher o nosso select aqui do Estado Civil com os dados que vêm do banco. Ó. Se eu cadastrar um novo Estado Civil aqui, só para vocês entenderem, ó, de repente vamos pegar aqui, inserir um novo Estado Civil. Colocar aqui, nem sei qual que já tem lá, né? Vamos pôr só teste aqui e executar. Ele vai gerar um insert, tá vendo? Já falou aqui para mim que uma linha foi afetada, tá? Se a gente voltar aqui, ó, aparece o teste, tá vendo? Se eu vir na minha aplicação, atualizar aqui, né? Obviamente, vai aparecer o teste aqui, ó. Então, a gente pode perceber que já está buscando corretamente lá no banco de dados. Show de bola? Bom, então agora, ó, eu, né, tenho os dados aqui, ó, nome, sobrenome, a data de nascimento, que como eu usei a input do tipo date, aí nós temos aqui uma input do tipo date, ó, ele já aparece esse calendário aqui para nós, tá? E aqui tem o rádio, né? O cara escolher, né, qual gênero ou qual sexo aqui. Pode até chamar aqui de gênero, né? Apesar de lá no banco de dados eu ter criado o nome do campo lá como sexo e não como gênero, né? Aí vocês podem colocar do jeito que achar melhor aqui, tá? Aí agora, feito isso, ó, o que eu tenho que me preocupar? Com o método de envio. Qual que é o método que eu vou enviar o meu formulário? Então, já está até aqui o método post. E qual que vai ser a ação do formulário? Então, eu vou criar aqui um arquivo, ó, vou criar um novo arquivo dentro da pasta PHP cru de pessoa, vou chamar esse arquivo de inserir pessoa, né, ponto .php. E nesse arquivo, a gente vai, e aí aqui no CAD pessoa, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a ação do formulário? Vou chamar o inserir pessoa.php. E dentro desse inserir pessoa.php, eu vou criar
o script para gravar os dados lá no banco. Então, eu vou criar aqui o código do PHP, vou dar um include once, conexão.php, que é o que a gente já está fazendo lá nos outros arquivos, né? Vou receber os dados que vem lá no banco, aí agora, ó, receber os dados que veio do form, né? Então, aqui agora, ó, vou criar a variável nome, que vai receber o quê? Post nome, só que não é post nome, né? É txt nome. Aí, ó, o que a gente tem que ficar atento aqui? Vou apagar esses outros aqui para eu não ficar perdido aqui. Então, ó, o que a gente tem que ficar atento? Ó? Os names das nossas inputs, tá, gente? Então, a gente tem que ficar atento com esses names aqui. Então, aqui agora, ó, txt nome. Depois eu vou ter uma variável. Como eu estou gravando sobrenome separado, eu vou ter uma variável sobrenome. Vou deixar só sobrenome, tá, gente? Que vai receber o quê? Post, sobrenome, txt sobrenome, que eu acho que tá, né? Eu mudar aqui, txt sobrenome. Eu acho que tá dessa forma aqui. Vamos conferir lá, ó. Na dúvida, vem aqui no HTML, copia, cola aqui dentro, se tiver alguma dúvida. Aí eu vou criar aqui uma variável data nasce, tá? Uma variável data nasce. As variáveis eu estou pondo tudo minúsculo aqui para facilitar, né? Até para não misturar. E aí, aqui está assim, ó, data nasce lá, com maiúsculo. Mas não é um padrão, não. Vocês podem criar da forma que vocês quiserem. Aí aqui eu vou pegar o ID do Estado Civil, né? Também, vou pegar o ID do Estado Civil, e aí lá no nosso HTML, ó, esse ID do Estado Civil, ele vem do nosso DDL de Drop-Down List Este Civil. Então, vou colocar aqui, ó, DDL, né, Este Civil. Aí ele já vai trazer para nós o que o cara selecionou. Aí vou ter uma variável aqui, ó, gênero, e vai receber, né, vai receber, tá? Post, aí, ó, lá no nosso formulário, como que tá o nome lá, ó? Tá rádio verso. Não vou alterar não, tá? Vou deixar o mesmo nome aqui para a gente ganhar tempo. Aí aqui, ó, é importante a gente destacar e relembrar lá com relação à aula de HTML que ele tem que estar com o mesmo name, tá vendo? Por que isso? Porque ele tem que fazer parte do mesmo grupo, né? Inclusive, o comportamento do rádio, ó, é o cara não poder marcar mais de um. O cara marcou um, ele já desmarca o outro, né? Então, por isso que a gente coloca ele com o mesmo nome ali. Então, aqui a gente já recebeu os dados. Agora, o que nós vamos fazer? Criar o insert, que é o nosso comando SQL, tá? Aí, mesma coisa, ó, vou criar uma variável SQL aqui. O nome dessa variável, você pode dar o nome que você quiser, tá? Vou colocar aqui TB pessoa. Vou abrir aqui, ó. Então, nós vamos inserir nome pessoa, sobrenome pessoa, data nas, aí tem que ficar atento, ó, que tem algumas palavras reservadas no PHP. Aí eu vou colocar aqui ID este civil e sexo. Isso aqui são os campos lá da tabela, tá, gente? Isso aqui são os campos lá da tabela. Então, eu vou inserir na tabela pessoa os seguintes campos: nome pessoa, sobrenome pessoa, data nascimento, ID, estado civil e o sexo, tá?
quais os valores que eu vou inserir? Aí agora eu vou colocar aqui, ó. Aí lembrando, gente, só um detalhe, ó, eu estou inserindo, vou inserir nessa tabela aqui. Aí, ó, é importante você vir aqui na estrutura da tabela, clicar nessa aba estrutura e saber quais são os tipos de dados. Então, os tipos como varchar, que é texto, né? Data. Na hora que você vai inserir, você tem que, na hora que você vai usar no comando SQL, você tem que pôr aspas simples, tá? Então, por exemplo, ó, nome. Então, eu vou inserir. Aí, aqui eu vou trabalhar com as variáveis. O que vocês têm que entender aí? Principalmente quem não viu a parte de banco de dados. Aqui, ó, insert into TB pessoa. Aí, aqui eu coloco os nomes dos campos da tabela que eu vou inserir. Aí, igualzinho está lá no banco de dados. Aqui, quais são os valores que eu vou inserir? Aí, eu vou inserir essas variáveis aqui que a gente acabou de receber. Então, eu vou inserir, ó, nome. Ele é um varchar, então tem que estar dentro de aspas simples. Sobrenome. Ele é um varchar, tem que estar dentro de aspas simples. Data nas. Ele é um date, então ele tem que estar dentro de aspas simples também. Aí o código, que é o ID do Estado Civil, ele não tem que estar dentro de aspas simples. Por que isso? Porque ele é um inteiro. Aqui não mostra isso não, né? Mas lá no banco, ó, ele é um int, tá vendo? Então, eu não tenho que colocar ele dentro de aspas simples. E aí, o gênero, a gente tem que colocar ele dentro de aspas simples, tá? Porque ele é um varchar lá também. Ó, ele é um varchar aqui, ó. Sexo, tá vendo? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Aí, geralmente, o que eu faço? Ó, eu dou um echo ou echo aqui, como vocês quiserem chamar, né? SQL, aí isso é uma dica, né? O PHP não tem um console.log aqui para a gente ver o que está acontecendo e etc. Geralmente eu faço o quê? Eu exibo o comando SQL para eu saber como que ele está na tela. Só para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, vou colocar aqui, ó, Túlio Fonseca. Eu vou escolher aqui uma data qualquer, vou pegar aqui data de hoje, nem sei, né, se casar, solteiro, o que é, só para a gente fazer aqui mesmo. Aí, olha só, aí eu exibi o comando SQL na tela para eu ver como que ele vai ficar, ó. Eu posso copiar esse comando aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na minha abinha SQL, ó, vou colar ele aqui e vou executar. Aí olha o que ele fez, ó. Ele inseriu lá na minha tabela o registro. Então, ó, inclusive ele gerou o SQL aqui para mim, tá vendo? Ele me mostrou, né, qual o SQL que eu executei. Beleza? Aí, ó, se a gente for lá no último registro da nossa tabela, tá lá, ó, Túlio Fonseca, ou seja, ele gravou o registro lá na tabela. Beleza, gente? Vocês estão acompanhando aí? Eu não estou olhando o chat aqui não, tá? Fabrício chegou aí também. Seja bem-vindo aí, Fabrício. Eu nem sei que horas que você chegou aí, né? Porque eu estava lá na outra tela. Vocês estão acompanhando aí, gente? Tranquilo, Márcio, por mim aqui, ok. Beleza. Aí, ó, o que eu faço? Eu comento essa linha aqui, tá, gente? Porque eu coloquei ela só para exibir o comando SQL para eu ter certeza que ele está correto, entendeu? Aí, a partir daí, ó, eu garanti que o meu comando SQL está correto. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Executar, né? Então, eu tenho que executar o comando SQL. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um if aqui, que aí, ó, eu vou verificar se o meu comando SQL foi conectado corretamente. Então, vou pôr aqui, ó, query SQL. Se isso aqui for igual a true, então, ó, o que acontece?
essa operação aqui, ó, ela me retorna um booleano, tá, gente? Ela me retorna um verdadeiro ou falso. Essa operação aqui, ó, né? O query aqui, ó. Ele vai me retornar verdadeiro ou falso lá. Ele é um bool, tá vendo aqui? Um booleano. Ele retorna um booleano para a gente. Então, o que, que eu estou fazendo? Ó? Eu estou comparando se o meu comando SQL, aqui eu executo o comando SQL. Ó. Eu estou comparando se ele foi executado direitinho, se ele foi executado normalmente. Vou fechar aqui, vou abrir, porque aí eu vou dar uma mensagenzinha aqui para o usuário. Vou fazer em formato de alert aqui por enquanto, tá? Aí eu vou abrir um script aqui, ó. Aí aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou misturando JavaScript com PHP, né? Aí vai ter aqui, ó, alert, né? Vou abrir aqui o alert, vou colocar assim, ó, registro inserido com sucesso, né? Já que eu estou inserindo lá no banco, vou pôr a mensagem aqui, ó, registro inserido com sucesso. E aí vou pôr aqui um window.location, window.location, que vai receber o quê? Vai receber, qual que está o nome aqui? Select pessoa. Vou até aportuguesar o nome aqui, né? Que a gente está mantendo esse padrão. Vou colocar assim, ó, selecionar pessoa, tá? Vou dar um F2 aqui, vou copiar isso aqui e vou trazer para aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir o registro e vou mandar o usuário para a tela, para aquela tela de listagem. Eu poderia mandar o usuário para a tela de cada pessoa também, tá? Aí vai depender muito da regra de cada sistema. Aí aqui agora, ó, eu vou ter um else, né? Vou até copiar aqui essa parte de cima depois. Deixa eu pôr o else aqui primeiro. Então, vou abrir aqui o else, ou seja, se o meu comando SQL não foi executado normalmente, o que, que eu vou fazer? Vou dar um alert, vou fazer assim, ó, erro ao inserir o registro. Aí depois, eu posso colocar a mensagem na tela, em vez de dar um pop-up, eu posso dar um pop-up no formato HTML, em vez de ser no formato JavaScript aqui? Pode, tá, gente? Isso aqui não tem problema, não. Aí aqui, ó, se deu algum erro, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o alert e vou voltar para a tela anterior. Esse comando window.history.back, ele volta para a tela anterior. Ele é o mesmo que o usuário clicar naquele botão voltar do navegador. Aqui, ó, vai para a página. Vai para a página, né? O window.location. E o alert, eu nem vou comentar ele aqui, não. Beleza? Aí vamos salvar isso aqui. Praticamente é isso, ó, o nosso insert aqui, o que a gente tem que conferir, ó. Essas nossas chaves aqui foram fechadas, né? Se está tudo ok. O insert é praticamente isso, né? Você receber os dados aqui. Eu não estou usando filtro, não estou validando nada aqui. Estou simplesmente pegando os dados que o usuário colocou lá e estou gravando o banco, tá, gente? E aí depois a gente pode usar algum filtro aqui para eliminar caractere de escape, para trabalhar com seguranças relacionadas aí a SQL Inject, coisa do tipo, né? O que é SQL Inject é o quê? É o usuário vir aqui, ó, e inserir comando SQL dentro da própria input. Aí no próprio PHP tem algumas funções que vai me permitir bloquear algumas coisas nesse sentido, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, alguns dados. Vou colocar aqui, ó, Fabrício.
Vou pôr qualquer sobrenome aqui, tá, gente? A data de nascimento. Aí depois a gente pode validar aqui, não vou fazer isso hoje, mas depois a gente pode validar, inclusive, com JavaScript, para ele não aceitar a data acima da data atual. Geralmente, data de nascimento é só data anterior. Aqui, ó, se eu vir aqui no meu cadastro, né? Aqui na data, cadê? Aqui na data, ó, eu posso colocar aqui um atributo max. Aí esse atributo max, ó, se eu definir aqui, por exemplo, 2022, tracinho, é ano, mês e dia, tá, gente? 01, tracinho, 10. Vou pôr aqui a data de hoje só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí ele não deixa o cara escolher data acima da data de hoje, tá? Mas eu não vou fazer aqui hoje porque a gente não pode pôr data fixa aqui, né? A gente teria que usar JavaScript para pegar a data atual aqui, tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui, não. Deixa o usuário escolher a data que ele quiser aqui por enquanto. Aí ele vai escolher a data aqui de hoje. Vou pôr, inclusive, a data de ontem. Vou pôr aqui solteiro, masculino. Tem que pôr nome aqui, né? Fabrício. E vou cadastrar. Aí, registro inserido com sucesso. Ele deu o pop-upzinho. Aí, isso aqui que eu falei, né? Você poderia dar uma mensagem aqui usando o próprio HTML. Eu usei o JavaScript aqui para ser mais prático. E eu mando para a tela de listagem. Ó. Aí aqui eu estou listando todos os registros da tabela. E qual que é o registro que está aqui no final? Ó? Fabrício Silva. Beleza, gente? Então, a gente já implementamos aqui, ó, a busca do drop-down e o insert. Beleza? Então, a gente já fez isso, ó, já implementamos a busca do drop-down e o script de inserir. Então, isso aqui, ó, vai ser o mesmo script. Depois a gente pode até otimizar, se quiser, alguma coisa assim. Né? Se tiver uma programação Web 2 aí, de repente a gente pode trabalhar com esse tipo de situação, porque isso aqui repete muito, né? Ô, Márcio, eu não entendi uma coisa, não. Diga. Na hora que... Antes de você fazer o if, que você deu um echo SQL, tá até comentado ali, ele levou, né, para aquela telinha onde deu o comando e você salvou o comando manualmente. Mas aí o que Sim, acontece? Naquela hora ali, não duplicou não? Tipo assim, na hora que você salvou já não tinha salvo? Entendeu? Ou não? não, porque eu inseri um registro manualmente ali. É porque aquela hora ó, eu não tinha implementado essa parte aqui do script, não. Ou seja, eu executei o script lá na mão. Ele não foi executado aqui. Entendeu o que eu estou falando? Isso aqui eu Entendi, mas implementei depois, ó. eu achei que esse script aí ele só testava a query, que ele não inseria, entendeu? Não, aqui ele insere, ó. Esse query, o que o query faz? O query ele executa o comando SQL. Ah, tá. Ele testa então se inseriu, ele não testa a conexão, né? Não, a conexão você testa ela aqui, ó, no conexão.php. Ah, agora entendi, então. Entendeu? É tanto que se eu vim aqui no conexão, ó, eu vou mudar aqui o nome do banco, ó. Mudar aqui o nome do banco. Vou pôr aqui BD Pessoa 2, ó. Vou voltar lá. Aí, ó, vou atualizar aqui. Ele já dá até erro aqui, ó. Tá vendo olha lá? Ele fala que o BD Pessoa 2 nem existe, né? Não encontrou esse banco. Não, entendi. Aqui no Conexão que eu testo, ó. Aí aqui o que eu fiz, né? No inserir pessoa. Eu coloquei esse SQL aqui, o código estava assim na hora que eu coloquei. Mas nada impede de você colocar ele assim. Só que aí o que eu faço? Eu comento esses redirecionar aqui, ó. E aí ele vai inserir lá no banco, só que ele não redireciona para lugar nenhum. Aí se eu descomentar aqui, ó, ele exibe na tela, igual exibiu lá aquela hora. Aham.
É só uma forma de testar o SQL para ver se está tudo ok. Inclusive, eu recomendo o quê? Eu recomendo vir aqui na aba SQL, gera um insert aqui, por exemplo, e depois você copia ele para lá. Aqui tem até a opção de gerar aqui, né? De gerar ele aqui, ó, e depois você copia, leva para lá, substitui os valores fixos pelas variáveis e testa. Beleza? Entendeu aí? Entendi. Que eu não executei, entendeu? Eu só exibi. Não tinha esse código aqui. E o query, ele faz o quê? Ele executa um comando SQL, entendeu? É igual eu falei, na hora que você estava explicando, eu entendi que você só testava a conexão da query com o banco, entendeu? Aqui, E ó, depois você inseria. performance a query on the database, tá vendo? Ele executa a query lá no banco de dados. É tanto que aqui no selecionar pessoa, a gente faz isso também, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente executa o comando SQL. Só que aqui, como eu vou trabalhar ele com I, ó, eu nem testei se ele funcionou ou não, e etc. Entendeu? Uhum. Que aqui tem como eu colocar, ver se a quantidade de linhas retornadas foi maior que zero, né? Eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, colocar um if. Ou um if aqui, ó. Se consulta, depois a gente faz isso. Ponto num host. É uma propriedade, ó, tá vendo? Se num host for maior que zero, aí eu vou exibir. Vou vir aqui, ó. Vou exibir tudo isso aqui. Se não, na verdade, é melhor eu colocar esse if aqui, ó. Ctrl X, aqui dentro. Eu teria que abrir ele aqui, né? Vou deixar ele aqui só para testar. Aí, é porque isso aqui está o cabeçalho, ó, né? Aí eu teria que pegar o cabeçalho aqui, Ctrl X, e pôr ele aqui em cima. Só inverter aqui. Isso aqui vai aparecer, né? Aí, ó, se consulta.nohow for maior que zero, eu exibo a tabela, né? Eu vou exibir a tabela aqui. Beleza? E agora eu vou vir aqui, ó. Table. Aí eu tenho que abrir um PHP aqui, ó. Tem que abrir um PHP, fechar um PHP. E aí aqui eu vou colocar. Vou fechar, vou pôr um else e vou pôr um echo aqui, ó. Echo. Nenhum registro encontrado. Salvar. Nenhum registro encontrado, né? Que aí eu testo, ó. Eu executei minha consulta. Retornou alguma coisa? Se retornou, eu vou exibir na tela. Se não, eu falo que nenhum registro foi encontrado. Entendeu? Sei lá, de repente a gente põe aqui, ó. Where ID pessoa igual 500. Sei lá, só para ter alguma coisa aqui que não vai retornar nada. Selecionar a pessoa. Aí ele fala lá, nenhum registro encontrado, tá vendo? É porque essa consulta aqui não existe lá no banco, né? Aí se eu tirar aqui, aí ele vai listar todo mundo normalmente. Se eu colocar um order by, eu tirei o order by pelo fato de, como a minha tabela tem muitos nomes repetidos, ó, aí ele tem aqui um monte de nome repetido, ó, que eu coloquei só para povoar a tabela, entendeu? Aí eu até tirei esse order by aqui, porque fica esquisito, né? Que é um monte de nome repetido, dá a impressão que está com erro. Aí eu deixei intercalando aqui mesmo. Dúvidas aí até agora? Ou está tranquilo? Tranquilo, mano.
Aí, se você tiver alguma dúvida aí da parte de banco, alguma coisa, você me fala, tá, Túlio? Fabrício fez banco de dados? O Anderson já fez, né, Anderson? Fiz. Só que, Eu acho que né, fiz tem muito tempo, tipo, no segundo período, aí tem coisa que, esquece, não? né? Aí eu tô falando o Túlio aqui, né? Mas qualquer um de vocês que tiver com dúvida aí na parte de banco, só falar, tá? Eu não vou ficar aqui ensinando banco de dados, senão a gente já não tem tempo de ensinar nem o PHP, né? Imagina o banco de dados. Aí essa semana eu devo, inclusive, gravar algumas aulas para disponibilizar para vocês, voltar àquela dinâmica que eu estava fazendo, né? Porque esse período aí de final de semestre a gente tem menos tempo. Aí eu não consegui gravar aula essa semana. Hoje eu comecei a gravar algumas aqui, mas estava até comentando com tudo que dá um trabalho do cão, né? Consome muito tempo aqui, porque você tem que cortar barulho, editar algum trecho que demorou mais, esse tipo de coisa. Mas vamos voltar aqui. Então, a parte do select, ó, selecionar a pessoa, depois a gente vai melhorar essa tela aqui, tá ok? Do inserir pessoa. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Ó? A gente vai criar um outro arquivo aqui, que eu vou chamar de excluir pessoa. Eu quero excluir um registro lá do banco de dados. Excluir pessoa.php, beleza? O excluir eu vou até fazer ele primeiro, para depois eu voltar lá no HTML e chamar ele, tá bom? O código do excluir pessoa, ele é pequenininho aqui, bem simples. Vou dar um include once conexão.php, nem vou pôr comentário aqui não, tá, gente? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Então, a gente vai ter aqui como que vai ser a dinâmica do excluir. Ó, eu vou ter um comando SQL, vou ter um comando SQL aqui, que vai ser assim, ó, delete from tb pessoa. Aí, gente, pelo amor de Deus, tá? ID pessoa igual alguma coisa aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, um registro para a gente testar. Pegar aqui no nosso banco um registro para a gente testar, tá? Então, nós temos aqui, ó, o registro 38, que é esse Pedro Silva. Eu vou pegar registro repetido aqui, ó. Vamos pegar o 40, que é o Joaquim aqui, ó. Tá até esqueci de pôr o nome, né? O A aqui. Ah, como que é o delete? Se você clicar aqui, ó, ele gera um delete para você, lá. Delete asterisco from, TB pessoa, parará, parará, parará. Aí, então, é o que eu estou colocando aqui, ó. Delete from, não precisa desse asterisco, né? TB pessoa, where, aí, pelo amor de Deus, o delete tem que ter o where, tá, gente? Delete e update tem que ter o where. Senão, o que que ele faz? Ele deleta todo mundo. Se você der aqui um delete from TB pessoa, ele vai limpar toda a tabela de pessoa. Então, pelo amor de Deus, tem que ter esse where aqui, tá bom? Aí agora, o que que eu vou fazer? O excluir ele é muito parecido com o inserir. Aí eu vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Que é a mesma coisa que nós fizemos no inserir, ó. O que que eu vou fazer, ó? Eu criei o comando SQL, aí eu vou executar o comando. Se o comando executar, eu vou falar que o registro foi excluído com sucesso e vou direcionar para selecionar a pessoa. Se não, se der algum erro lá na hora de executar, eu falo erro ao inserir o registro e mando aqui, ó, para selecionar a pessoa. Aí aqui está sobrando aqui uma chave, porque a gente tem um outro if aqui daqui a pouco. Eu tenho que verificar, né, qual que é o código. Aqui eu estou pondo na unha primeiro, ó. Eu estou excluindo manualmente, tá?
eu vou chamar esse cara aqui manualmente para excluir esse registro 40 aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou até abrir uma outra aba aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui do ladinho, e aí eu vou chamar o excluir pessoa. Excluir pessoa. E aí tem que excluir aquele cara lá. Ó. Então, ó, registro excluído com sucesso. Vamos conferir aqui, ó. Vou atualizar. O 40 desapareceu aqui, tá vendo? Ele foi excluído no banco de dados. Fechou? Dúvidas aí? Acompanhou o processo? Só que aqui, ó, eu não vou pôr 40, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pôr um if aqui, if e set. Né? Aí eu vou utilizar aqui um recurso do método get. Vamos prestar atenção nessa parada aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar ID pessoa, e aqui embaixo, por isso que tinha aquele cara aqui, ó. Por isso que tinha esse... Aqui tem esse, aqui tem esse, e aqui tem esse. Tô sobrando aqui, né? Isso aqui tá sobrando aqui. Organizar o código aqui. Aí, aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Verificando se foi setado algum valor no get, tá? Lembra lá do método de envio, o get, que a gente passa ele via URL? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou verificar se foi setado algum valor para o get. Se foi setado, ó, eu vou criar uma variável aqui, ID pessoa, tudo minúsculo. Estou definindo as variáveis aqui, tudo minúsculo, né? Get ID pessoa. Essa variável vai receber, e aqui dentro eu vou colocar essa variável, ID pessoa. Então, se foi setado, eu poderia colocar o get direto aqui no SQL, tá, gente? Mas eu gosto de trabalhar com variável, só para ficar um SQL mais limpo aqui. Aí agora, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo um valor via get no meu script, tá? E esse aqui é a variável que vai vir lá via get. Ó. Então, agora, eu posso chamar o meu excluir, ó, vou passar o 41 agora. Só que aí, em vez de eu chamar ele, eu vou chamar o excluir pessoa, vou chamar o excluir pessoa, .php, e vou passar para ele aqui, ó, ID pessoa, que é igual a 41. Então, eu estou passando um valor na URL, ó. Depois a gente vai pegar essa URL aqui e levar para lá. Na hora de eu chamar. Porque aqui vai ter uma coluna aqui, ó, excluir, né, nessa tabela. Só que eu estou excluindo manualmente aqui por enquanto. Ó. Registro excluído com sucesso. O que ele fez? Ele excluiu o 41. Ó. Excluiu 41. Vocês entenderam isso? Ou seja, eu chamo o excluir.php e passo via get, via URL, qual o código do registro que eu quero excluir. Então, eu estou usando essa dinâmica aqui. Então, o meu excluir aqui está pronto. Ó. O que falta eu fazer agora? Eu modificar o selecionar.php. Então, eu tenho que modificar o selecionar.php fazendo o quê? Criando uma nova coluna aqui. Vou criar aqui uma nova coluna. Vou adicionar aqui nessa coluna, ó, vou pôr um TH aqui
Eu vou adicionar aqui um ID para ele pegar o ID da pessoa, tá? Vou selecionar aqui para ele pegar o ID da pessoa. Vamos completar essa tabela aqui, tá, gente? Então, ele vai pegar o ID, o nome, o sobrenome. Qual que é o outro que tem lá? Estado civil. Estado civil. Então, ó, nós fizemos o cadastro, o inserir e o excluir, tá, gente? Aí agora, esse selecionar a pessoa aqui, ó, lista de pessoas cadastradas, a gente fez ele simplesinho na última aula, né? Então, agora a gente vai completar aqui com os dados da tabela. Eu estou buscando todos os registros da tabela de pessoa, né? Então, eu quero exibir todos esses registros na tela. Eu posso até colocar aqui, ó, um order by, ID pessoa. Ordenar pelo código da pessoa, tá? Lá na tabela de pessoa. Aí você pode ordenar pelo código, pelo nome, o que você achar melhor aí. Então, vou pegar aqui, ó, o estado civil, sexo, né, ou gênero, como vocês quiserem chamar aí, PH, gênero, e qual que é o outro? Ah, tá, e agora vai ter uma coluna aqui, ó, excluir. Vou colocar assim, ó. Aí a nossa tabelinha lá, ó, essa tabela, ela vai ter algumas colunas a mais aqui, tá vendo? ID, nome, sobrenome, estado civil, gênero e excluir, beleza? Deixa eu manter uma só aqui agora, né? Para não misturar. Aí agora, ó, o que que eu tenho que fazer? Completar dentro do while. Então, isso aqui é o cabeçalho da minha tabela. Eu vou até colocar aqui, ó, TH. Vou pôr o editar aqui já de uma vez, tá? Aí vai vir aqui na tabela, ó. Vai vir editar e excluir, tá? Ou depois pode mudar o layout aqui do jeito que vocês quiserem. Vamos lá. Aí aqui agora, ó, vou até copiar esses negócios aqui, tá, gente? Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui, ó, vou pôr aí ID pessoa, em vez de nome pessoa, vai ser ID pessoa. Aí vou vir aqui embaixo, vou pôr mais um Ctrl V, vai ser estado civil, né? Eu estou olhando aqui na outra tela qual que é o nome do campo, tá? Tem código, nome, sobrenome, tem a data de nascimento aqui, tá, gente? PH, data, nascimento. Data de nascimento. Aí aqui eu tenho ID, nome, sobrenome. Colocar aqui, ó. E como que tá lá no banco? Data nasce. Data nasce. Depois a gente mexe com conversão de data, com essas coisas, tá? Por enquanto eu vou exibir a data do jeito que ela tá lá no banco. Aí sobrenome é em cima, né? Ó, isso aqui é até uma dica, ó. Se você apertar Alt e setinha, na linha que você tá, setinha para cima, a linha desce, setinha para baixo, setinha para cima, a linha sobe. Eu tô com Alt e tô apertando setinha, ó. Eu movimento a linha aqui no editor de código, tá? Eu não preciso copiar a linha e colar. Isso é uma dica aí, depois, dependendo, a gente faz. Vocês pesquisar aí, né? Atalhos VS Code, vocês vão ver um monte de atalho. Eu nem gravo isso de cabeça, para falar a verdade. Bom, é melhor gravar Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X, né? Você faz tudo com ele que você quiser aqui. Mas aqui é uma dica boa, né? O Alt e setinha é legal. Aí, nome, ID, nome, sobrenome, data de nascimento. Aí, depois da data de nascimento, tem ID, este, civil.
que é o que está assim lá na tabela, e por enquanto eu vou exibir aqui o ID do Estado Civil e não o nome. E aí depois vem sexo, né? Ou, lá no banco está sexo, então a gente vai ter que pôr aqui dessa forma, tá, gente? Aí eu vou criar mais 2 TD aqui, só para não ficar a tabela avacalhada lá. Vai vir aqui, ó, editar, e aqui vai vir o excluir. Vamos lá na nossa telinha, atualizar. Aí vai vir assim, ó. É porque só esses 2 que eu cadastrei por último que tem data aqui, tá, gente? Esses outros aqui eu não tinha cadastrado data, não. Aí ele pegou aqui o Estado Civil em formato de código e ele criou, ó, editar e excluir. Aí o que eu faço aqui, ó? O editar e o excluir. Eles são links, né? Então eu vou pôr aqui, ó, href, para vocês entenderem como que o negócio funciona. Vai começando a ficar bonito aqui, né? Começando a ficar profissa. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V, aí aqui barra A. Aí vem aqui, atualiza, ó, já tudo virou link, tá vendo? Só que eu clico no link e não faz nada, né? Ele é demais, ó. Dúvida, gente? Estão acompanhando? Então, aqui ele vai criando, ó, link para cada linha de registro na tabela. A gente pode, inclusive, eu não sei se a biblioteca está aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pode, inclusive, colocar ícone, né? Vou fazer um só aqui, só para vocês verem, tá, gente? Pra vocês verem como fica bonitinho. Vou fazer com um só aqui, para vocês verem, depois a gente mexe com isso. Depois vem a perfumaria. Vou fazer só do editar aqui, ó. Então, a gente tem aqui o title, né? Title, editar registro, e eu coloco um ícone, em vez de um nome. Vou atualizar aqui para ver se funcionou. Aí ele pega um íconezinho, tá vendo? Essa classe aqui, ó. Aí a gente insere ela aqui, ó. Essa primeira, ó. Font Away Som. Font Away Som. É uma biblioteca de ícones, tá? Essa biblioteca aqui. Aí a gente consegue inserir ícones aqui para editar. E agora, se eu mudar aqui, ó, eu até substituir essa linha de baixo. Ctrl V, excluir registro, e aqui eu acho que é trash, trash, é uma lixeirinha que vai aparecer aqui, ó. Aí a gente tem os ícones aqui, ó, editar registro, excluir registro. Os nossos ícones continuam não pegando nada. A gente não programou a ação do ícone, tá? Dúvidas, senhores? Estão caladinhos aí? Tranquilo, Márcio. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente estava mexendo no excluir. Então, nós vamos programar aqui o excluir. Ó. Então, vamos prestar atenção aqui. O excluir agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou vir aqui, ó. Vou até fazer um negócio aqui. Vou pegar aquele, como é que chama lá? O link e excluir lá. Ó.
Só para vocês entenderem. Aqui, ó. Copiando ele lá. Só que aí aqui vai ser... Parará. Então, aqui, ó, o que a gente está fazendo? Nós vamos chamar o excluir pessoa e eu tenho que passar aqui. O que eu tenho que passar aqui? O ID, eu tenho que passar o ID do registro que eu quero excluir. E esse ID, ele está onde? Ó? Ele está aqui. Ele está no linha ID pessoa. Vou copiar aqui, ó, e vou colar esse código aqui. Aliás, eu tenho que copiar o etio todo, né? Copiar o etio aqui, tá, gente? Senão ele não exibe aqui, não. Vou ver, aí vou copiar o etio, ó. Aí o link, isso aqui é o link lá, ó. Então, o link é o quê? Excluir pessoa, tem uma interrogação aqui, e eu estou passando o ID pessoa, e eu estou pegando o código de cada linha. Por que eu faço isso? Vamos lá, vou atualizar aqui. Aí, ó, vou clicar aqui no Joaquim aqui, ó. Ou melhor, no 43 aqui, ó. Cliquei aqui, olha o que ele faz, ó, tá vendo? Ele já pega o código daquela linha. Já até excluiu, tá, gente? Vou dar OK, ele some com o 43 dali, ó. Então, se eu inspecionar aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da lixeirinha e pedir para inspecionar, ó, olha aqui os links que eles vão criar, que ele cria para mim, tá vendo? Excluir e passo, ó. 39. Se eu inspecionar aqui a outra linha, ó, ele pega o 42, ou seja, na verdade, ele já gera todos os links com o código que você deseja excluir. Beleza? Entenderam isso aqui? Tem que entender, tá, gente? Aí eu estou criando a URL aqui dinamicamente, ó. Tranquilo? Que nem um grilo? Beleza, Márcio, tranquilo. Só que, o que acontece? Já que vocês entenderam, vamos evoluir. O que acontece? Ó, eu clico aqui no Joaquim, né? 42. Tchau. Se o usuário clicar na linha errada ou se ele clicar, né, vai excluir. Qualquer registro que eu clico aqui, ó, ele já está excluindo diretamente. Por que isso está acontecendo? Porque, né, eu estou simplesmente chamando o link imediatamente aqui. E o meu excluir registro, que está aqui, ó, se eu recebi algo via GET, eu vou excluir. Quero nem saber. Né? Então, está dessa forma. Aí, aqui nesse selecionar pessoa, o que a gente faz, né? Aí você pode pôr o script aqui no final do body ou aqui, tá, gente? Vamos colocar aqui no cabeçalho por enquanto, até por questão de organização, porque depois a gente vai mudar um pouco esses códigos durante as nossas aulas, tá? Eu sempre vou fazendo de forma mais simples e depois a gente vai evoluindo, incrementando o código. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar uma function em JavaScript. Eu vou chamar aqui de confirmar exclusão. Exclusão. Aqui vai ser uma função. E aí essa função ela vai ter o ID, nome, sobrenome. Tá, gente? Ela vai ter o ID, nome e sobrenome como parâmetro. Aí eu vou ter um if aqui. O que vai ter o if? Ó? Vai ter um window.confirm. Se vocês assistiram a aula de JavaScript, você sabe o que é o window.confirm, né?
Ele é uma mensagenzinha que aparece. É um alert perguntando se o cara quer fazer alguma coisa, tá? O window.confirm é isso. Aí eu vou colocar aqui, ó, deseja realmente, eu posso inclusive pôr aqui assim, pergunta. Vai receber para melhorar o nosso código. Deseja realmente excluir o registro. 2 pontos aqui. Deseja realmente excluir o registro? Tá. Bom, aí isso aqui é a pergunta. Então, aqui nós vamos colocar pergunta, ó. Só que aí eu vou concatenar essa pergunta com alguma coisa aqui, tá? Eu poderia pôr isso aqui, tá? Direto. Mas para a gente ficar com o código mais limpo aqui, eu vou colocar aqui na variável. Ou eu vou fazer aqui junto, ó. Deseja realmente excluir o registro? Vou pôr um /n aqui no JavaScript é quebra de linha, tá, gente? E aí eu vou colocar aqui agora o ID, tá? Deseja realmente excluir o registro? Aí vou pôr aqui ID, um tracinho aqui, né? Mais nome, mais um tracinho. Não, vou dar um espaço, nome, sobrenome. E aqui vai vir sobrenome. Deseja realmente excluir o registro? Aí eu vou até mudar aqui de... vou deixar a pergunta, né? Deseja realmente excluir o registro? Aí vai aparecer assim. Deseja excluir o registro. E embaixo vai aparecer o ID, o nome e o sobrenome que a gente vai passar como parâmetro, né? Para beleza? Aí aqui eu acho que não precisa de mais nada. E aí eu vou dar um window do ponto location aqui, que vai receber o quê? Aí eu vou chamar aquele excluir pessoa ponto php, passando aqui, ó, o ID pessoa igual mais ID. Eu estou criando uma URL aqui no JavaScript, ó. Acho que é isso, hein? Eu acho que é isso. Então, deseja realmente excluir o registro? Aí eu passo o código, nome e sobrenome, tá? Poderia passar só código e nome, né? Mas eu estou passando 3 parâmetros para a função, tá? Aí eu desejo realmente excluir o registro, vai aparecer essa mensagenzinha aqui na pergunta, né? É um alert com uma perguntinha. Aí, se o cara clicar em OK, eu chamo do window.location chamando excluir pessoa. Se ele cancelar, não faz nada, né? Fica na tela que ele está. Vocês entenderam isso aqui? É só uma perguntinha para não acontecer isso aqui, ó, que acontece, né? Quando eu clico aqui, já vai de cara lá para outra tela. Então, é só para isso. Uma confirmação, né, Márcio? Isso, exatamente. É tanto que se eu vim aqui, ó, fazer assim, ó, confirmar a exclusão, deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Então, vou passar aqui, ó, só para vocês entenderem. Vou pôr aqui o 1, vírgula, Márcio, vírgula, Assis. Aí isso está no selecionar pessoa, né? Deixa eu ver se ele executa isso aqui, né? Então,
Vamos dar um jeito de chamar isso lá. Na verdade, lá no console ele executa, né? Mas vamos implementar a chamada da função já de uma vez, que aí a gente faz isso lá, tá? E lá no console eu conseguiria testar. Mas aí o que a gente vai fazer agora? Então, nós criamos uma função, como o Túlio comentou, confirmar a exclusão. Ó. Aí, ID, nome, sobrenome, abri e fechei a chave aqui da função, abri e fechei a chave do if, eu criei uma variável let, quer dizer que é uma variável de escopo local, ou seja, essa variável ela só é enxergada aqui dentro da nossa função, tá? Criei uma variável pergunta que recebe uma string, ó. Ela é uma string. E aí ela vai receber um perguntão aqui. Deseja excluir o registro? Aí eu dou um /n, na linha de baixo eu escrevo o ID, nome e sobrenome do registro. Só para mostrar para o usuário quais que são os dados que ele está querendo excluir. Se o cara der OK, aí eu abro um idle.confirm aqui, ó. Né? Um idle.confirm. Aqui está escrito errado, né? Isso, ó. Window.confirm. Às vezes é até por isso que não executou aquela hora. O JavaScript, se você tiver um errinho nele, ele não executa não, tá, gente? Window.confirm, ó. Eu tinha digitado ADM ali, né? Aí ele é um método, ó lá. Então eu tenho que passar para ele, né, uma string como mensagem, ele vai retornar um booleano para a gente. Ou seja, ele retorna true ou false. Aí eu coloco ele no if, se o cara der OK, ele vai retornar true, vai entrar aqui e vai gerar isso. Aí agora, o que a gente vai fazer? Ó? No excluir pessoa, lá no meu href, o que eu vou fazer? Em vez de eu chamar o excluir aqui direto, ó, igual a gente fez, eu não vou fazer isso. Eu vou pôr até um joguinho da velha aqui que não vai fazer nada aqui. Não vai fazer nada, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o onClick. Vou até jogar isso aqui para baixo, só para facilitar aqui, ó. E aí aqui eu vou colocar, ó, onClick, tá? E o onClick vai receber o quê? Vai receber a chamada da função, tá? E o onClick vai receber a chamada da função. Vou colocar aspa dupla aqui, e aí, ó, eu vou chamar quem? Confirmar a exclusão, vou abrir parênteses, né? E aqui dentro do parênteses, ó, eu tenho que passar os parâmetros que eu quero exibir. Qual que é o primeiro parâmetro que eu tenho que passar para a minha função? Esse aqui, não é? Então, eu vou pôr aqui dentro, ó. PHP, etio, linha, código, o código do registro que eu quero excluir. Beleza? Então, vou fazer isso. Vírgula, vírgula. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o outro código que eu quero exibir? Aí, eu tenho até testar aqui, mas eu acho que vai funcionar, que o código está numérico, tá, gente? De questão de pôr aspas simples aqui, ó. Mas eu acho que não vai precisar, não, porque o código é numérico. Agora, no nome, eu vou precisar de pôr aspas simples, tá? Aí aqui, ó, no nome, vou pôr vírgula, aspas simples para o nome e sobrenome. E aí eu vou pegar aqui, ó. Pegar o nome. Isso aqui eu estou passando os parâmetros para a minha função, tá, gente? Estou chamando a minha função, estou passando os parâmetros para ela. Vou quebrar aqui para a linha, eu estou com receio dessas quebras aqui, dar erro no código, tá, gente? Se der, a gente volta e põe tudo numa linha só. Aí aqui eu estou passando, ó. Beleza, eu acho que é isso aqui. Aí, ó, o href, vou jogar esse onClick para a linha de baixo, onClick confirma a exclusão, e aí eu estou passando para ela, ó, o ID, vírgula, o nome, vírgula, o sobrenome,
A minha função não pede isso. Aí aqui eu estou fechando essa aspa aqui, tá? E aí eu continuo o meu. Aí eu estou continuando aqui o meu código. Beleza, gente? Fechou? Aqui continua normalmente, né? Aí eu tenho que ver se não tem nenhum erro aqui nesse restante aqui do código. Deixa eu jogar esse palinho de baixo aqui e testar. Melhor coisa para a gente verificar se não tem erro é testar. Isso aqui fica com aspa dupla mesmo. Vamos lá testar. Já está salvo. Atualizar. Aí, ó, vamos pegar aqui o 45. Clicou em excluir. Aí ele pergunta lá, deseja realmente excluir o registro? Aí, ó, 45, Maria da Penha. Então, a gente está pegando o código, o nome e o sobrenome passando para a função. Se o cara clicar em cancelar, não acontece nada, tá vendo? Agora, se ele clicar em excluir, aí o nosso código tem que chamar o excluir, ó. Aí ele chamou o excluir, passou 45 e já mandou ver. O cara clicou, ele volta aqui para a tela, onde o 45 já desapareceu, ó. Feito isso com o Joaquim também, olha lá, o 46, cliquei em OK. O cara não consegue vir aqui às vezes e mudar, porque tem uma mensagem aqui por cima, né? Ele tem que fechar esse pop-up para ele mexer na tela de trás. E aí, o excluir está funcionando bonitinho. Eu achei que esse negócio aqui ia dar algum erro, tá, gente? Porque quando às vezes a gente faz quebra de linha, para o código ficar mais limpo, né? Aqui, ele até, na hora que pede para formatar, ele até tenta consertar o código aqui. Mas eu prefiro deixar o código mais indentado assim para eu visualizar, tá? Salvei aqui, apesar que em outro momento, na hora que eu pedir para formatar, ele vai voltar antes, tá vendo? Ele sobe com a linha aqui, ó. O editor é meio teimoso, né? Tem hora. Beleza? Dúvida, gente? Então, ó, nós implementamos quase um CRUD todo aqui, ó. Deixa eu voltar a minha tela aqui. Vou até parar o compartilhamento aqui para voltar. Nós implementamos quase o CRUD todo, ó. A gente já fez o inserir, o selecionar e o excluir. Falta fazer o update, que aí a gente faz ele na próxima aula. Né? Na aula o update ele é mais chato, né, de fazer. Ele é mais... tem que deixar praticamente uma aula só para o update. E você tem que buscar os dados no banco, exibir no formulário, o cara tem que alterar, a gente enviar e salvar. Uma coisa, antes de terminar, eu geralmente eu coloco 1h30 de aula, mas eu vou fazer mais uma coisinha aqui, tá? Nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui do Estado Civil. Vocês podem perceber aqui, ó, deixa eu compartilhar de novo. Essa linha aqui do Estado Civil, ó. O que nós vamos fazer aqui antes da aula acabar? Olha só o que acontece aqui, tá vendo? A gente está pegando aqui, ó, o código do Estado Civil. O usuário não sabe se o 3 é casado, o que é. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou abrir um PHP aqui. Isso podia ser até tarefa para vocês, né? Porque vocês já sabem fazer consulta. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer uma consulta lá no banco. Vou vir aqui criar um SQL teste civil. Não vou colocar SQL, porque já tem um SQL aqui, tá vendo? Então, eu vou criar um nome diferente para variável, tá? Aí eu vou vir aqui, ó.
vírgula, né? Aí vou fazer o quê? Copiar aqui para a gente ganhar tempo. Então, ó, eu vou dar um select asterisco from TB Estado Civil, where ID Estado Civil igual exibir ID S Civil, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. ID S Civil. Exibir, parará. Uma coisa sobrando aqui. Faltando. Ah, tá. Não tem esse último parênteses aqui, não. Ó, isso é a última aspa, tá? Aí, ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar lá no banco o código do Estado Civil. Vamos pegar isso aqui e executar lá, tá, gente? Vocês veem o que que eu estou querendo fazer, ó. Vamos lá no SQL, na tabela de Estado Civil, ó. Lá no SQL, vou vir aqui, vou selecionar, ó. Aí eu quero código 3, por exemplo. Se eu executar, ele vai trazer lá, o 3 é o divorciado. Então, eu quero exibir lá na tela, aqui, ó, o nome do campo, em vez de exibir o código. Aí eu vou criar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de dados, Estado Civil, dados Estado Civil, e vai receber o quê? Compare com query, não é compare SQL não, tá, gente? É compare SQL teste civil. Então, eu vou executar a minha consulta. E aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu sei que vai vir um único estado civil. Então, eu não preciso de pôr o while aqui não, tá? Aí eu vou pôr aqui este civil, vai receber o quê? Dados este civil, fecha só. Vocês podem perceber que um recurso a gente usa ele em vários lugares, né? A gente usa ele em vários lugares. Então, aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou criando a consulta, executando e pegando linha a linha que trouxe. Aí, agora, em vez de eu ter aqui, ó, o ID do Estado Civil, eu vou ter esse camarada aqui, ó, Ctrl C, aqui vai ser linha, né, e não exibir. É linha. E aqui vai ser este civil. Aí a gente tem que olhar na tabela de Estado Civil, ó, ID este civil, ID este civil. Vamos testar aqui e ver o que que dá. Atualizou. Não é ID, né, gente? Me ajuda aí, ué. Vocês não estão atentos, não, ó. Eu tenho que pegar o Estado Civil, ué. Tá? Estado Civil. Estado Civil. Atualizei. Aí, olha que bacana aqui, ó. Ele exibe os nomes dos Estados Civil, em vez do código. É isso que a gente tem que exibir para o usuário. Então, eu faço uma consulta lá no banco para pegar, né, o nome do Estado Civil em vez do código. Fechou? Tranquilo? Tranquilo. E que mais o que que a gente pode trabalhar aqui nessa tela? A data. Eu ver aqui, eu acho que o código da data ele é bem pequenininho. Aqui, ó, data nascimento. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui agora, ó, uma função date, Então, a data ela está sendo exibida, tá vendo? Igual está no banco de dados. No MySQL, por padrão,
A data, ela é guardada em ano, mês e dia, tá? Então, eu tenho no MySQL uma função date, ó, que eu passo para ela uma string com o formato da data. Então, eu vou colocar aqui, ó, um formato. Então, esse formato a gente vai definir que ela vai ser dia, barra, mês, barra, ano. Aí o Y tem que ser maiúsculo aqui, tá, gente? O Y tem que ser maiúsculo. Aí aqui, ó, é uma string, tá vendo? Isso aqui é uma string. Aí eu vou usar uma outra função aqui, que é str to time. Str to time. E aí eu vou passar aqui para ela, como parâmetro, a data que eu quero trabalhar, tá? Str to time, a data que eu quero trabalhar. Que vai ser o linha, e vou fechar aqui. Eu acho que é isso. Então, nós temos o date. O date, então, a gente passa para ele, o formato da data, e depois eu tenho que passar o que a gente chama de timestamp, né? Que é um campo do tipo data. Aí eu estou convertendo uma string para timestamp, né? Na verdade, ele faz isso, ó, convertendo uma string para base timestamp. Aí eu estou convertendo uma string para data, se a gente for resumir aqui. Aí vou atualizar aqui, ele coloca as datas. Aí, o que acontece? O campo que não tem data, lá no banco está como branco, ele pega 1/1 de 1970, porque é a primeira data que ele trabalha com ela, tá, gente? Como está vazio lá, ele foi pego uma primeira data lá, ele pegou 1/1 de 1970. E os campos que têm data, ele pegou e exibiu a data no formato adequado. Se a gente pegar aqui, ó, cadê esse cara aqui, ó, o Pedro? Vamos editar ele, né? Vamos colocar aqui uma data para ele, ó, 2022, tracinho 01, tracinho 10. Vou executar. Aí ele deu um update, ó. É bom que vocês já passem a conhecer o comando do update aqui, ó. É update, a tabela que eu quero atualizar, set. Qual que é o campo que eu vou atualizar? Eu vou atualizar a data, é o único campo que eu alterei, né? Onde o ID da pessoa é igual a 38. Lembrando mais uma vez, o update e o excluir, você tem que pôr um L, tá, gente? Senão ele ia pegar todas as datas e ia mudar para essa data aqui, tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Então a gente atualizou, ó. Se eu vim aqui na tabela de pessoa novamente e procurar, ele colocou aqui, ó, 220110. E se eu ir lá na minha tabela e atualizar, ele colocou, ó, 10/1 de 2022, né? Ele converte direitinho aqui. Beleza? Aí eu parar o compartilhamento. Dúvida, gente? Foi produtiva a nossa aula hoje, hein? Depois vocês assistirem essa aula umas 5 vezes, vocês ficam bom. Dúvidas? Vocês já sabiam isso aqui? Ou é novidade para vocês? Vai precisar nem de eu gravar a aula fragmentada, né? A aula hoje ficou legal, ficou boa a aula. Foi produtivo. Aí na quinta-feira, aí a gente faz o update, tá? Na quinta-feira. O Fabrício está falando que trabalha com um pouco disso. Bom, bom demais, Fabrício. Legal isso aí. Beleza, senhores. Então é isso. Eu vou fazer download dessa aula aqui, subir ela lá para o YouTube e publicar para vocês até amanhã também. Eu publiquei lá a aula de dia lá, ó, EAD
Hoje eu nem estava conseguindo entrar no Moodle. Não sei por quê. Tive até que resetar minha senha aqui para entrar no Moodle. Aí eu coloquei lá, ó, além das aulas aqui, né, iniciais, que é mais básica, parte de banco eu não coloquei ainda não, tá? Eu coloquei aqui, ó, cadê? Ah, tá aqui, ó, a aula da semana passada, tá? Que é a parte de conexão com o banco de dados que eu chamei aqui. Aí, nesse link aqui, eu vou pôr a aula de hoje, tá bom? Então é isso. Grande abraço aí, senhores. Quem aí vai fazer SAD, eu gravei a aula, tá? Gravei a aula da semana passada, coloquei lá. Aí amanhã eu coloco exercício, porque hoje eu não estava conseguindo acessar o Moodle. Eu elaborei a lista de exercícios aqui e não consegui colocar lá. Bom? Um abraço aí, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu, Márcio. Beleza, Boa noite. Márcio. Valeu, até mais.